Boa noite, minha gente. Bem-vindas à palestra Querido Diário. Hoje rastrei dados usando um método científico, que será ministrada por Júlio Carvalho. É um prazer apresentar Júlio, te apresentar, Júlio. Recifense também, curso de Engenharia da Computação, mas foi durante o estágio que começou a mexer e a se apaixonar por Python e pela comunidade. Hoje está na organização do PUG-PE, o Grupo de Usuários Python Pernambuco, e além disso é uma das pessoas embaixadoras da Open Knowledge Brasil e um dos mantenedores do projeto Querido Diário. Boa noite, Júlio. Boa noite. Vai dar os recadinhos agora? A gente se esqueceu de autodescrever. Bem, eu nem falei meu nome. Eu sou Ana Cecília. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, médios, que hoje estão completamente soltos. Uso óculos. No meu background tem uma janela assim, de madeira. A janela é muito chique, por sinal. Então, meu nome é Júlio Carvalho. Eu sou homem pardo, por falta de um nome melhor. Tenho cabelo louro escuro, mas muita gente diz que é castanho, não sei dizer. Tô com bigode e barba de pandemia e cabelo de pandemia, então tá um pouquinho grandinho. E chega aí, Ana. Dá-lhe tuas ideias. Voltou. E as perguntas da palestra, vamos lá para o Discord, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a trilha, para a sala da PEP 8. E se for postar alguma coisa na rede social, usa a hashtag PaiBR2020. E agora vamos embora para a palestra. Boa noite, pessoal. Como o Gabu já mencionou no fim da palestra passada, eu estou aqui invadindo a trilha PEP 8 porque na segunda-feira a gente conseguiu fazer uma das palestras mais emocionantes da Python Brasil, onde teve 3 vezes o computador desligando por causa do superaquecimento. Então, vagou esse horário e agora eu vim aqui tentar apresentar ela de novo completamente para vocês. Eu agradeço muito a organização por ter dado essa oportunidade e eu também me sinto muito feliz de estar aqui sendo hosteado, ter como minha anfitriã a Cecília, que eu admiro muito. Agora vamos começar. Novamente, agora estou mais relaxado hoje. Tudo que podia dar errado, deu errado segunda-feira. Hoje, só se o céu desabar sobre a minha cabeça. Primeiro, eu vou botar no Discord agora todos os links de tudo que eu vou mostrar aqui na palestra, certo? Então, se alguém quiser alguma coisa, já está lá na trilha PEP 8. Vou começar aqui. O título da palestra, como a Ana já disse, é Querido Diário. Hoje raspei dados usando método científico. E pelo título da palestra, talvez fique aquela curiosidade sobre do que ela se trata. Então, falar para vocês o que esperar dela, certo? Primeiro, conhecer o projeto Querido Diário. Ele é um projeto de código aberto muito interessante, muito importante para a nossa sociedade brasileira e talvez outras usem como referência. Eu vou mostrar para vocês já o que é. Segundo, entender como analisar um site diário oficial, pois esse é o contexto do projeto e muita gente quer contribuir com ele e não sabe como começar, né? Ele tem uma parte do projeto que é só sobre raspadores e a parte inicial de como construir um raspador é entender o site que você está querendo raspar. Só que raspagem de dados para algumas pessoas é um assunto
é um assunto cheio de regrinhas, de coisas e muita coisa difícil de aprender, identificar e tal. Às vezes fica um pouco perdido. Então, eu tive a ideia de guiar isso daqui, ensinando um pouquinho do que eu aprendi sobre método científico. E talvez para as pessoas tenham lidado com raspagem de dados, método científico, talvez as duas coisas fossem um pouquinho chatinhas, e agora eu espero que tenha saído um negócio legal, misturando essas duas coisas possivelmente chatinhas, e com isso a gente vai aprender a construir um raspador para o projeto Querido Diário. O que é o Querido Diário, certo? Como eu falei, o Querido Diário ele é um projeto de código aberto, ele é da Open Knowledge Brasil, uma ONG que tem um braço aqui no Brasil, e ONG internacional que tem um braço no Brasil, e que vai utilizar a tecnologia para libertar e centralizar as informações publicadas nos diários oficiais dos municípios, hoje presos em PDFs obscuros de acesso complicado. Para mim, essa é a melhor explicação que pode ser dada sobre o projeto, e ela foi tirada justamente desse site que está sendo mostrado aí, queridodiario.ok.org.br, e vale a pena ressaltar que são 5.570 municípios e não existe uma padronização de como os dados devem ser publicados. Não existe padronização sobre como o site deve funcionar, sobre quais tipos de informação deve ter lá, qual a periodicidade, porque é diário, mas a gente vai ver que nem sempre é assim. Então, existe muita diferença, a disposição dos sites é diferente. Enfim, tem muito diário que parece o mesmo diário que foi iniciado lá em 1800, tipo do Rio de Janeiro, etc. Mas vamos lá. Continuando, isso aqui é para mostrar para vocês mais ou menos como são os diários de hoje. Eu vou começar da direita para a esquerda, tá? Aqui na direita, a gente tem o diário da capital da Paraíba, João Pessoa, que na verdade é um semanário, eu falei, periodicidade é complicado, então ele tem a periodicidade oficial de semana em semana, e no meio entre essas datas oficiais, ele vai lançando edições especiais à medida que precisa. Ele é disposto, você podendo baixar um PDF, e ele é listado, né? É uma lista que você vai voltando no tempo. No meio tem a capital do Rio Grande do Norte, Natal, e aqui já você pode selecionar um mês e um ano que você deseja, e todos os documentos vão estar lá, que são PDFs, de todos os documentos disponíveis naquele mês, certo? E aqui, na esquerda, a gente tem o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, que na verdade não é de uma cidade, é da associação de todos os municípios do estado de Santa Catarina, e aí lá você, se quiser, você pode até filtrar por um município e tudo mais, mas uma grande diferença aqui os documentos que estão mostrados aqui não são dos diários, eles são partes do que iria compor o diário, certo? Então você pega vários documentos divididos e depois, se você quiser ter tudo junto, você vai ter que colar todos eles e tal. Então é bem diferente, além de ser uma associação de municípios, tem isso. E aqui tem uma paginação onde você vai voltando no tempo também. Existem muitas outras diferenças, por exemplo, nem sempre pode ser PDF, os documentos podem ser DocX, pode ser TXT, já foi achado, pode estar as informações no HTML, então tudo isso são dificuldades que a gente encontra. Às vezes a gente já viu coisas de diário sem data, ou coisas do tipo, né? Ou então, na verdade, trechos de documentos sem data, e a gente está descobrindo cada vez mais problemas à medida que a gente vai conhecendo esses sites. Como o Querido Diário é um projeto grande, eu já falei, né? São 5.570 municípios e não tem a só a parte de raspagem. A gente tem o desafio de processar, pegar os dados que estão no site, processar eles, deixar eles de um jeito mais padronizado e disponível de uma forma mais amigável. Então, para isso, a gente tem os projetos dos raspadores, de processamento e da API. Vou falar um pouquinho sobre eles daqui a pouquinho, mas antes eu quero ressaltar um braço do projeto que é o censo. O censo, ele é muito importante para a gente saber onde é que estão esses diários, porque a gente nem sabe, porque
até pedindo para o governo, a gente tem dificuldade de encontrar esse site. O próprio governo não tem ideia de todos, de onde são publicados os diários oficiais dos municípios e tudo mais. Então a gente tem uma tarefa de ir buscar com meio do governo e auxiliar através do censo de sites, diários oficiais municipais brasileiros, onde um site que você pode acessar aí, você pode contribuir. Você pode contribuir encontrando o site da sua cidade ou de uma cidade que você queira colocar lá. Então isso é muito importante. E como eu vou falar agora dos outros 3 projetos, os raspadores, a ideia é pegar o que está no site, o processamento, a ideia do projeto, processar o que os raspadores vão pegar, essa é a parte mais recente, a gente ainda está bem em desenvolvimento ainda, e essa informação pós-processada iria ser servida por uma API que permitiria disponibilizar essas informações, executar os raspadores e botar as informações num lugar mais centralizado. Hoje a gente vai focar no projeto dos raspadores, porque é a parte mais madura do projeto e também talvez o maior gargalo, porque são muitos municípios, como eu falei, potencialmente muitos raspadores. O que é um raspador? Se você estivesse perguntando, que eu já falei várias vezes, mas você pode estar se perguntando o que é. Qual é o papel deles? O papel de um raspador normalmente é automatizar as ações que humanos fariam no site, certo? Eu vou mostrar um GIF já sobre simulando isso. Extrair as informações e guardá-las em um local centralizado. Geralmente vai estar tudo espalhado no mesmo site que você estiver procurando, e aí você vai guardar num banco ou coisa do tipo, né? E prover alguma estrutura às informações extraídas. Então você pode ter lá na maioria das vezes as informações vão estar ou não estruturadas ou semi-estruturadas, e você vai colocar elas você vai guardar elas de forma estruturada ou pelo menos semi-estruturada. É normalmente assim que raspadores operam. Então, tá aí a fotinha do robozinho, que os raspadores são os robozinhos que ficam fazendo esse trabalho pra gente. Aqui é o GIF que eu falei, humanos interagindo com o site. Esse aqui é o site de diário oficial da Prefeitura de Natal, onde ele interage com o site de diário fazendo aquilo que eu falei. Selecionando o mês e o ano, ele preenche o formulário, clica em listar, aí vai listar todos os documentos disponíveis naquele mês e ano, e depois ele vai clicar no documento para poder ver finalmente o PDF. Então, a ideia do raspador é fazer isso para todos os meses de todos os anos disponíveis e pegar os documentos de todos que aparecerem. É basicamente isso, guardar eles em algum lugar para ser consumido depois. Beleza. Agora que a gente já entendeu mais ou menos como funciona o raspador e para que serve, como automatizar isso? E agora eu vou dividir como automatizar em 2 partes. Primeiro, entender o que é que eu quero automatizar, que é o site, e a segunda é reproduzir. Reproduzir em código, deixar ele de uma forma replicável, né, com o código que a gente vai escrever. O grosso dessa palestra vai se dar na parte de entender, e é isso onde vai vir a parte de método científico, então vamos lá. Existe um método para se entender e como analisar, entender como é que funciona o site? Existe, e esse método normalmente é chamado de engenharia reversa, e talvez você já tenha ouvido falar de engenharia reversa, provavelmente, e eu defini aqui como um ciclo de hipóteses, testes e conclusões, buscando entender como um objeto engenhado funciona. Objeto engenhado seria algo que seres humanos criaram, vamos dizer que seria por aí. E agora eu queria traçar o paralelo entre engenharia reversa e aquilo que está no título da palestra, que é o método científico. Por quê? O método científico e engenharia reversa, o passo a passo, o método, eles podem ser idênticos ou muito similares na maioria dos processos que você for fazer. Então, o que muda mesmo assim é o objeto que está sendo estudado. Na maioria das vezes, em engenharia reversa, quando a gente está falando de engenharia reversa, a gente está falando de estudar um objeto engenhado, enquanto quando a gente fala de um método científico, a gente está falando de estudar um fenômeno natural.
Então, o que eu vou apresentar, como a gente vai raspar diários com método científico, na verdade a gente vai estar usando o passo a passo de um método científico para realmente fazer engenharia reversa do site do Diário Oficial. E eu queria apresentar aqui um dos métodos científicos que existem, que é o método HD, o hipotético dedutivo, que é um método que foi proposto por Karl Popper, mas continuado por muitas pessoas, assim como tudo na ciência. Então, é um método que é muito conhecido como o método científico, mas na verdade ele é um dos métodos científicos, dependendo do tipo de objeto que você está estudando. Um certo método científico é melhor de se usar. Por exemplo, talvez esse daqui sirva para a gente, mas se eu estivesse estudando alguma coisa sociológica, eu não iria nem mencionar esse tipo de método que não se aplica, certo? Então vamos lá. Simplificando o que seria o método HD. Primeiro, a gente parte de um conhecimento prévio, certo? Algo que a gente já carrega com a gente, que a gente toma como verdade. E aqui eu vou chamar isso de premissas, certo? E aí, dentro do meu conhecimento, vão existir coisas que eu desconheço ou não entendo, tá? Quanto mais você vai conhecendo coisas, mais coisas vão aparecendo que você não sabe o que é. E aí, você vai isolar uma delas, vai focar nela e chamar aquilo de o problema. É o problema que você quer entender, que você quer resolver. Quando você definir qual é o seu problema, aí você vai formular na sua cabeça qual é uma possível solução para aquele problema, que você não sabe qual é, mas você vai dar um chute. E esse chute a gente chama de hipótese. E agora vem um passo que é meio contraintuitivo, mas a ideia, agora, o que você vai fazer com essa hipótese é tentar provar que ela não funciona, que ela é errada. Isso a gente chama de teste de hipótese, e o que você está fazendo é tentar falsear a hipótese, tentar provar que ela é falsa. Por quê? Se você conseguir falsear a sua hipótese, você vai fazer outra hipótese, vai para outro caminho, muda de caminho. Já se você não falsear, se você não rejeitá-la, aí você pode tentar melhorar os testes, né? E continuar até que exista um jeito de provar que aquilo é verdadeiro, ou então pode não existir um jeito de provar que aquilo é verdadeiro, mas uma hipótese muito bem fundamentada, que passa em todos os testes de hipótese, é uma teoria muito boa e né, é muito aceita. Então, e esse processo de rejeitar ou não rejeitar uma hipótese é chamado de tirar conclusões. Como eu falei, isso é uma simplificação, existem outros passos, podem existir outros passos nisso, mas é o que a gente vai trabalhar hoje. Quais são as nossas premissas sobre esse problema, sobre esse contexto? Qual é o nosso conhecimento prévio? Quando a gente está lidando com sites, análise de sites, a gente vai assumir que o nosso conhecimento prévio sites funcionam através de requisições HTTP. O HTTP ele é um protocolo que permite comunicação entre dois computadores na internet, certo? E aí, de uma forma bem simplificada, aqui eu vou falar dois tipos de requisição, que são requisições GET e POST. E, basicamente, primeiro uma requisição GET seria: eu quero acessar um site, ou então eu quero acessar um documento. Esse site ou esse documento ele tem um endereço, certo? Eu vou colocar o endereço, normalmente eu faço isso no meu navegador, né? Coloco o endereço do site que eu quero acessar, e aí eu teclo Enter lá, e aí o meu navegador vai criar uma requisição GET, que vai ter o endereço que eu quero, vai ter alguns identificadores minhos que são colocados no cabeçalho, alguma coisa específica que eu quero descrever, e essa requisição é enviada para o servidor que está hospedando aquele site, certo? Esse servidor ele vai receber aquela requisição, vai ver o endereço daquilo que você quer, e com esse endereço ele vai saber exatamente o que é que está no disco rígido dele, no SSDzinho dele lá, sei lá,
para devolver para você poder acessar no seu navegador. Então, ele vai pegar aquilo, vai pegar um documento, que é o documento que você pediu, e vai mandar de volta numa outra requisição HTTP que tem um documento associado a ela. Esse documento pode ser um HTML, um JSON, um PDF, documento. Pode ser um CSS, um JavaScript, mas normalmente quando a gente está pedindo alguma coisa, a gente está esperando que venha um HTML, XML, JSON, PDF, essas coisas. E pronto, esse ciclo vai continuando, certo? Se o site precisar de figuras ou coisa do tipo, outras requisições vão ser feitas para pedir uma figura, para pedir um CSS, para pedir um JavaScript. Se você sair clicando em outros links no site, essas requisições vão funcionando e tudo mais. O próprio JavaScript pode gerar mais requisições e o navegador vai obedecer e tal. Então é basicamente isso. E a diferença de um GET para um POST enquanto no GET você tem lá um endereço, você quer aquele documento e aquele endereço só vai retornar para você aquele documento, a não ser que tenha coisa associada de sessão e tudo mais, com cookies e aí o headers entra no meio, um post permite que você pegue coisas de forma dinâmica ou então até insira dados no site do servidor lá, e aí ele vai ter um outro campo que é conhecido como form data, né, seria os dados do formulário, onde você pode colocar num dicionáriozinho tudo que você quer, desde que o site aceite aqueles campos. E aí, para um mesmo endereço, você pode fazer operações dinamicamente. Isso eu vou mostrar mais tarde, mas é bom lembrar dessas coisas. Beleza. Aí esse é o nosso conhecimento prévio, é isso que a gente vai usar para dar continuidade ao nosso método. E aí, vamos formar agora qual é o nosso problema, certo? Nosso problema aqui seria, naquele site da Prefeitura de Natal, como é que a gente chega daquela página inicial que tem, quando eu acesso esse endereço que está aqui embaixo, deixa o meu bannerzinho sumir, pronto, o endereço que está aqui embaixo, para chegar na página de documentos, como a gente mostrou lá naquele GIF. Vão ser várias requisições HTTP, como eu estou demonstrando aqui, e como é que é feito tudo isso? Para isso, formar a primeira hipótese. A primeira hipótese seria, eu sei que documentos podem ser requisitados através de endereço. Então, na URL, se eu formar uma URL e se eu ver como é que essas URLs são formadas, eu vou descobrir um padrão, eu imagino que elas devam ter um padrão, e eu vou só gerar essas URLs e eu vou conseguir acessar elas uma por uma. Vamos dizer que seja o nome do site, barra, data do documento, ponto PDF, alguma coisa do tipo, não sei. É a minha hipótese, vamos ver. E é isso. Agora, para a gente poder analisar, para a gente poder fazer, né, a análise para chegar no teste e tal, a gente vai precisar de um ferramental, nesse caso, do Chrome Developer Tools. Outros navegadores também têm ferramentas parecidas e até ferramentas que não estão ligadas ao navegador também existem, mas eu vou falar só do Chrome aqui porque ele é o mais usado, o navegador mais usado. E aí a gente vai para essa ferramenta do Chrome Developer Tools, que é inspeção de elemento. Com a inspeção de elemento, você pode apertar Ctrl+Shift+C no seu navegador em qualquer página e clicar no elemento. E aí ele vai mostrar uma árvore de elementos do lado, e essa árvore de elementos vai dizer exatamente daqueles elementos que estão, vamos dizer, no HTML ou XML. Um HTML, ele teria uma estrutura de árvore, né, e tudo mais, e cada elemento estaria disposto ali na página, e aí ele vai mostrar para você como é que aquele elemento estaria. Se você quer ver se um documento tem um link, por exemplo, já disponível, aí você clica no elemento que você imagina que é o link e vê se ele tem um hrefzinho, alguma coisa do tipo. Mas essa árvore de elementos nem sempre é verdadeira, porque o navegador, como eu falei, dependendo do site, ele pode requisitar muito mais coisa, né, JavaScripts e tal, e ele até dá uma corrigida nos HTMLs que são disponibilizados, né, através que o site manda. E aí,
como essa árvore de elemento que está ali, quando você faz a inspeção, pode não ser verdadeira, a gente tem que confiar mesmo no código-fonte, tá? Então, a gente usa a árvore de elemento para se localizar, facilitar, ver se tem algum indicativo de alguma coisa, e a gente vai para o código-fonte, que é só o texto corrido do documento, para confirmar que aquela informação está na página mesmo. E agora esse GIF está mostrando aí como é que seria inspecionar. Cliquei no elemento, vi que estava ali na árvore de elemento, fui confirmar no código-fonte para ver se realmente o link estava na página que eu recebi. E aí, só gostaria de frisar uma coisa que foi encontrada naquilo mesmo. Está muito rápido, não dá para ver que esses links eles têm um hash. E como eles têm um hash, torna a descoberta, né, nosso padrão, ele fica muito difícil de descobrir. Então, a gente pode criar o quê? Uma hipótese auxiliar de que esse hash é decifrável, tá? E essa hipótese, ela garantiria que, se ela não for rejeitada, a gente vai conseguir não rejeitar também a primeira hipótese, né? E aí, desvendar a Matrix não é fácil, né? Você vai ter que entender muito sobre o que fazer ali, dar uns chutes bem legais, e eu não vou fazer isso nessa palestra de jeito nenhum. E então, a gente vai só deixar isso para lá, não continuar nesse caminho dessa hipótese, tá? E aí, essa hipótese ela foi rejeitada, não exatamente que ela não foi falseada, né? Então, a gente só não concluiu nada, moveu, foi para outro canto e deixa isso para lá para você estudar depois. A gente precisa de mais informações, certo? No momento. E para isso, para a gente poder continuar, a gente precisa de mais informações. E para isso a gente quer observar todas as requisições HTTP e para poder criar novas hipóteses, tá? A gente está com pouca informação para poder criar outras hipóteses ainda. Então, para isso a gente vai usar outra ferramenta do Chrome Developer Tools, que é a inspeção do network. O network, assim como você vai mexendo na página, ele vai monitorando todos os gets e posts que estão lá. Eu recomendo todas essas configurações aí, e eu já falei, né, eu tenho os links na trilha, que eu já coloquei no começo da palestra, e aí lá tem a documentação também, dá para entender direitinho o que seria isso. Mas depois pode perguntar, eu tenho dúvida. Aí aqui é o GIF mostrando como seria essa visualização de network. Como eu falei, aqui eu vou clicar aqui, preencher meu formulário do jeito que eu quero, setembro de 2020, listei, ele fez a requisição inicial, ele fez a segunda requisição, que eu imagino que seja do formulário, e ele depois fez, na outra página que abriu, uma outra requisição, que seria do documento, tá? Então, frisar esses 3 passos aí que a gente tem. Só para confirmar que aquela segunda requisição é a do formulário mesmo, a gente pode ver aqui no DOM, é o nome que apareceu, nem sempre é assim não, só porque está na URL. O método dela é um post, como eu falei antes, então o post tem um form data, e aí no form data é onde ele passa o mês, o ano e um listar, que é o nome do formulário lá. Só para confirmar que o que veio de resposta, o documento que veio de resposta dessa requisição é realmente o documento de setembro de 2020, a gente vem aqui na aba de response, né, que a gente estava na aba de headers, e na aba de response vê se os links são de setembro mesmo, e a gente pode, aqui no caso a gente confirmou isso, beleza? Então essa requisição é realmente aquela. Então essa seria a nossa outra hipótese, de que esse formulário ele é replicável se eu replicar essas 3 requisições, né? Talvez não as 3, mas pelo menos essa do formulário e a do documento. Do formulário para pegar os links e a do documento para acessar os documentos. Para isso a gente vai precisar de outra ferramenta, que é o Script Shell, e aí no terminal você pode digitar esses comandos, e aí iniciar o Script Shell com a URL inicial, que ele já vai fazer aquela requisição. Quando ele faz essa requisição inicial,
ele já devolve para você vários objetos acessíveis e algumas ações que você pode fazer, umas funções. E aí, vou frisar aqui o objeto request e response. Request é a requisição que você fez, response é a requisição que foi recebida junto com o documento e tal. O fetch é uma ação que você pode, é uma função que você pode passar uma request como uma requisição, como argumento, e aí ele vai fazer a nova requisição para o novo URL que você quer, com form data, se você quiser e tudo mais. E aí, quando fizer isso, ele vai atualizar os objetos request e response, e o view, você pode visualizar uma response no seu navegador. Aqui eu mostro um exemplo do view, como ele fez a requisição inicial lá, para o site, para a página inicial do diário, eu dou um view response e vi no meu navegador um HTML bem limpinho, como eu falei, não tem CSS, não tem nada. Aqui é só realmente aquela requisição que você fez e acabou. O scrape não se preocupa com baixar mais nada, por isso ele é até muito rápido. E aí, com o fetch, eu estou criando um form request aqui, como eu falei, um form request, ele é um post, eu não falei isso, mas estou falando agora, mas em um post eu posso enviar um form data como argumento, além da URL, e depois que ele faz isso, ele atualiza os objetos, né, aqui eu estou mostrando que o objeto request foi atualizado, e dá para ver que ele tem atributos como headers e body, que dá para a gente ver. Tá, para testar agora, para fazer os testes de hipótese da nossa nova hipótese, a gente vai tentar refazer aquelas requisições em script, né? Principalmente a segunda e a terceira, a do formulário e a do documento. Aqui eu estou criando o form data do jeito que a gente viu lá, certo? Com mês, ano e listar, um dicionário, e eu estou passando para um form request, e estou dando fetch, né, e vendo o resultado da resposta. Quando mostrou lá no HTML, eu estou vendo já aqui que tem setembro, são documentos de setembro mesmo, mas eu tenho que confirmar lá no código fonte, né, só para ver se o link realmente está lá. E realmente, o link está aqui com href e tal, e dá para ver aqui que as datas são de setembro de 2020, 09. Então, essa parte está funcionando, aparentemente. Agora, vamos requisitar o PDF. Eu peguei daqueles links, no caso de 2 de setembro de 2020, e fiz um scrape request. Só o request, ele é por padrão GET. Então, eu só preciso passar o URL e ele funcionou. Dou um fetch. Não dá para dar o view, porque é um PDF. O view do scrape shell não funciona com PDF. Então, vamos Python roots mesmo, escrever para um arquivo e tentar ler o arquivo depois externamente e ver que a data do diário realmente é de 2 de setembro de 2020. E a gente pode fazer isso para vários outros documentos e outras datas e verificar a mesma coisa. Isso faz com que a nossa hipótese não seja rejeitada. O nosso formulário é replicável. Então, se quiser testar mais coisas, a gente vai gerar novas hipóteses, né? Se estiver duvidando de que isso foi um caso particular, a gente vai gerando coisas novas, mas agora a gente vai continuar com a palestra. Mas aí, só para dar ideia realmente de como seria aplicar esse método e fazer a análise do site. Agora sim, vamos para a parte de reprodução, já estamos finalizando a palestra, onde eu vou mostrar como seria a Spider, o raspador desse site. Aqui o endereço onde ele ficaria no projeto atualmente, tá? Então, a gente cria uma classe, que herda de uma classe base que a gente tem lá, diz o nome dela, nome bem simples, estado, underline, o nome da cidade, para a gente poder lançar essa Spider, né? Rodar essa Spider com o nome dela. A load mês é opcional, mas o start date é importante. O start date é a primeira data de documento de diário que está disponível no site. Como lá o primeiro mês disponível é janeiro e o primeiro ano disponível é 2003, então a gente bota a data aqui como janeiro de 2003, para quando a gente rodar essa Spider, pegar todos os diários a partir dessa data. E o Territory ID é a data
quer dizer, é a informação que tem lá do código do IBGE, é o código que tem do IBGE para esse município. Todo município tem um código diferente e no próprio repositório tem esse mapeamento de qual código está associado a qual município. Aqui, a gente vai fazer nossas primeiras requisições. A gente nem vai fazer aquela requisição inicial para a página inicial do site. Na verdade, a gente vai fazer direto a requisição dos formulários, né? Então, aqui a gente itera e gera vários, a combinação de mês e anos possíveis, desde da data inicial até hoje. E com isso a gente vai fazer aquele mesmo form request que a gente fez lá no Scrape Shell, passando como form data, no padrão que a gente viu. Todas as requisições, as respostas de elas vão ser feitas assincronamente, certo? Então, à medida que as respostas forem chegando, cada resposta vai ter seu resultado colocado aqui no método parse. E aí, o método parse, ele vai ter aqui a response, e aí na response aqui a gente pode iterar usando o seletor sobre todos os documentos que estão sendo mostrados na página, né? O documento ele fica selecionável, então a gente pode navegar na árvore de elementos e navegando em cada elemento daqueles, a gente pega a URL do documento que a gente está interessado. Do título a gente vai pegar a data do diário e também se é uma edição extra ou não. E aí a gente vai carregar um item, formato de dicionário, mais ou menos, que vai ser onde a gente vai colocar essa data, esse é o URL, se é uma edição extra de diário ou não, e o poder que a gente está falando aqui, se é executivo, legislativo, os dois, enfim, depende se tiver coisa da Câmara de Vereadores no diário também. Nesse caso aqui, a gente não sabe identificar, mas tem tanta informação de diário, tem tanta informação da Prefeitura quanto da Câmara, então a gente bota executivo e legislativo só por via das dúvidas. Isso aqui é um exemplo de como rodar, certo? E aqui rodando a gente vê que o Scrape já baixa os arquivos e salva ele num local bonitinho. E deixa já bonitinho lá pra gente. Então isso tudo é automático, isso é relativamente bem rápido, dependendo de como a Spider foi feita. E é isso. A gente fez a nossa Spider, ela tá funcionando, ela pega os dados, ela baixa os arquivos e fica lá. E a gente já tem algumas estruturinhas já bonitinhas. Mas tem mais, calma. Olha, eu tenho tempo de sobra. Primeiro, algumas dúvidas podem surgir de onde encontrar mais tutoriais sobre o projeto, né, além desse. Por onde se guiar ou contribuir para o projeto. Referências ou mais dicas. Vamos lá. Eu recomendo bastante esses dois tutoriais aqui. Um é um blog post da Ana Paula Gomes, uma pessoa maravilhosa, que fez o passo a passo recentemente de como começar a contribuir para o projeto. E aí lá ela fala mais sobre seletores. Eu passei voando pelos seletores, mas é uma parte bem importante de fazer raspagem. Mas daria um pouquinho de trabalho para condensar isso aqui de forma rápida que fizesse sentido. Então é bom chegar lá e dar uma olhada o que é que ela explica e tudo mais. É bem legal. Tem muitos links para outras coisas do projeto também. E o René Rocha, que é uma das pessoas mantenedoras do projeto, tem uma playlist de criação de raspadores. Então ele começa, alguns episódios ele começa até a escolher qual é a cidade que ele vai fazer o diário, e aí ele vai fazendo tudo em live até criar o PR. Então é bem do começo até o fim, é muito legal de se familiarizar com o processo. Para quem está começando também, pode ser bem interessante. Recomendo demais e sabe muito. Recomendo demais os dois. Por onde mais se guiar? Se tiver dúvidas, a documentação do projeto ela está sempre sendo atualizada, certo? Então, pode se guiar por lá para ver como é que as coisas estão funcionando. Como rodar, como instalar e tudo mais. Também você pode criar issues ou ver issues,
e dúvidas. Vejo para ver dúvidas ou as discussões que rolaram e tudo mais, ou criar suas próprias issues para resolver suas dúvidas e criar discussões. Esse daqui é só o do Querido Diário de Raspadores, mas botei o link lá dos outros projetos também. E a gente tem um grupo de discussões que hoje mesmo a gente moveu pro Discord, tava no Telegram, moveu pro Discord. Então, se você quiser bater um papo, pode chegar lá, tirar dúvida também, que não é daí, não é, sei lá, parece demais criar um eixo e tudo mais. Lá tem outras coisas da Open Knowledge Brasil nesse Discord, então também é bom para conhecer outros projetos, mas a gente fica na categoria do Querido Diário. Uma dica é o MITM Proxy, que a gente pode fazer as mesmas coisas que a gente fez com o Chrome Developer Tools e o Scrape Shell, só que numa ferramenta só, e tem até dá um pouco mais de liberdade para essas coisas. Todas as referências do que eu botei estão aí muito legais, inclusive esse site de divulgação científica e esse livro de metodologia científica também é muito massa. Últimos 2 recados: contribua para o censo. O censo que eu falei lá no começo, ele é muito importante, você pode contribuir. Só acessar esse site, a gente está com mais ou menos 7% das cidades mapeadas hoje. Você, acessando o site, você descobre como é que contribui, é super, super fácil. E outra coisa, apoiar o projeto também, se você tiver disponibilidade de dar aquele financiamento, está disponível o financiamento coletivo através do Catarse, então se você tiver disponibilidade de apoiar o projeto, é bom para segurar a infraestrutura, o projeto é grande, pessoas também para poderem trabalhar nele e tudo mais. Então, é esses 2 recados que eu quero dar, e é isso. Agradeço bastante de novo a organização por ter me dado essa oportunidade mais uma vez. Aí estão minhas informações, meus links de contato, então sintam livres para me contatar lá e contribuam para o Querido Diário, gente. Vamos lá. Vou complementar o apelo de financiamento. Quem puder, R$5 já consegue ajudar lá no Catarse. O link está lá no Discord. E, Júlio, tem 2 perguntas aqui para tu, ambas feitas por Farias Eduve. Farias. Há interesse ou já está sendo feito o scrapping dos diários dos governos do Estado, do governo federal e dos demais poderes, judiciário, legislativo? É uma conversa que rola de vez em quando, já até foi discutido que poderia até ser mais fácil, porque são menos sites e tudo mais, mas o foco do projeto agora mesmo é na parte de diários municipais, tá? Por enquanto, é isso que tá definido. É algo que eventualmente pode mudar? Pode. Mas existe muito interesse de resolver o maior problema, que é esse de diários municipais, e quanto antes a gente começar, melhor, né? E a outra pergunta é: vocês usam a rede Tor para não bloquear IP, OpenGL para resolver CAPTCHAs, Forjan Red HTTP de um navegador comum, Forjan Red HTTP de um navegador comum, põe delay de tempos aleatórios, etc., para o servidor não identificar como uso de bot e bloquear o acesso? Então, isso é um negócio super interessante, porque tem um lado de quem está raspando, que é eu quero pegar os dados. Tem um lado de quem está hospedando aquele site, que é eu quero deixar esses dados disponíveis. Se todo mundo tiver tiver bem intencionado, né, tudo funciona uma beleza. E aí, mas às vezes tem essas pressões para colocar dificuldades para CAPTCHA e tudo mais. CAPTCHA ou coisas do tipo antibot e tudo mais. Normalmente, no projeto, a gente consegue fazer tudo bem tranquilo. Não precisa de muita coisa não precisa de mirabolância para pegar os dados, não. Tem uma questão, né? Tipo, se eu proteger um site atrás de CAPTCHA, é um site de diário oficial. Isso deveria estar disponível da forma mais acessível possível. É certo isso ou não? Então, vale essa pergunta também, vale cobrado que
os órgãos municipais também argumentem sobre isso, né? E a sociedade civil, esse debate tem que acontecer. E aí, até agora, não tem nada de CAPTCHA no projeto. A gente sempre que pode evitar CAPTCHA, a gente evita. E, como eu falei, nada mirabolante também é feito. Então, basicamente... E outra coisa, o acesso que a gente faria é bem pequeno. É tentar baixar alguns documentos diariamente, né? Então, isso não impediria não iria massacrar um site. Então, é isso. E por hoje a gente termina as palestras nessa trilha, mas a gente tem a keynote de Thaís Viana agora, só tem 5 minutos de intervalo, às 8 começa a keynote de Thaís, e vamos todo mundo para lá assisti-la e continuar conversando no Discord. Tchau, boa noite, Júlia, a gente se vê no Discord e lá na keynote. Beleza, simbora.